Saudações, meus pequenos gafanhotos! Aqui quem fala é o nosso professor de física, Paulo Vieira. Começamos mais uma sexta-feira, finalizando a semana com muita paz, com muita bênção. E antes de começarmos a nossa aula, eu quero saber de você. Está conseguindo estudar? Está conseguindo revisar os conteúdos? Como é que estão as suas emoções? Faltando poucas semanas para começar aquelas caminhada para o seu futuro. Pois é, meu garotinho, estamos aqui fervendo todas as expectativas para preparar para você a melhor aula, para que você tenha a melhor experiência para o seu Enem. E na aula de hoje nós vamos falar de um dos grandes pilares da mecânica no que diz respeito não só ao Enem, mas também ao seriado e outros tipos de concurso, caso você que está me assistindo também queira. Mas vamos focar aqui para o Enem, porque nesta aula se prepara, olha, te senta direitinho em casa, porque hoje a coisa vai ficar tensa. Vamos mergulhar em mares profundos do seu conhecimento e se prepara aí para que você tenha uma melhor experiência. Vem comigo, porque nossa aula de hoje nós vamos falar de energia, trabalho, de dissipações. E quando a gente fala de energia, é um tema bastante amplo, porque ela está em tudo que está em nossa volta. Robertão, joga na tela aí o tema da nossa aula, Robertão, para preparar a galera. Isso aí, pessoal, nosso tema de hoje, energia e trabalho. Volta para mim, Robertão, porque, galera, quando a gente vai falar de energia, antes a gente primeiro tem que conceituar coisas que já foram ditas na semana passada. Vamos aqui fazer uma breve retomada. Você lembra da aula da semana passada? Você lembra que nós conversamos sobre força, sobre as leis de Newton? E o que foi que entendemos sobre o que era a força? Que era a interação que aplicávamos sobre os corpos. E essa interação, ela tinha o intuito de colocar um objeto em movimento. Lembre-se, quando a gente vai aplicar uma força, essa força ela pode ser tanto de contato, quanto ao toque físico, e a força de campo. Porém, uma vez aplicada essa força, existem maneiras de darmos continuidade à sua aplicação. Podemos aplicar uma força de uma maneira instantânea. Sabe um peteleco ou um empurrão que você faça? Pois é, essa força que você está aplicando, ela tem um instante, um impulso, que é exatamente o intervalo de tempo entre a ação do toque e a continuidade dela. Pois bem, no momento que a mão ela sai do contato do objeto, a força simplesmente deixa de ser aplicada. Mas, quando a força ela continua durante todo o deslocamento, há essas situações em que você vai ter a força atuando durante todo o deslocamento, a física vai chamar de trabalho. E aí começamos nossa aula de hoje falando do trabalho da força, que é exatamente a relação da força aplicada nos corpos durante todo o deslocamento. Então, ó, tenta pensar agora. Imagina agora, nesse momento, quais são as situações do seu dia a dia em que você percebe uma força agindo durante todo o deslocamento. Sabe quando você está empurrando um sofá, ou empurrando, quem sabe, a sua cama, ou empurrando algo, ou um carro com a marcha? Pois é, a força que está sendo aplicada, ela vai ser mantida durante todo o deslocamento. E para essas condições, nós vamos dizer que o corpo realiza trabalho. E é a partir do conceito de trabalho que nós vamos conceituar energia. Robertão, abre a câmera aí, Robertão. Vamos lembrar então desse conceito de força, né? Vamos fazer essa retomada rápida. A força como agente físico capaz de deformar ou acelerar os corpos. Então tá aí, ó, uma garotinha no supermercado empurrando o carrinho e percebe o que é que vai acontecer, ó. Vai, garotinha! Ela, ao empurrar o carro, ela tem o deslocamento durante todo o seu movimento com a força sendo aplicada. Então, essas situações do cotidiano em que a força ela é aplicada durante todo o deslocamento, nós vamos dizer que o objeto está realizando o trabalho. Entendeu aí, garotinho? Meus pequenos gafanhotos, fiquem atentos a isso. Toda força que atua durante o deslocamento, ela vai realizar trabalho. Para isso, a força ela tem que estar paralela ao deslocamento. Porém, às vezes isso não acontece, né? Sabe quando você amarra um barbante em um carrinho e você puxa o barbante e que ele está formando um fio na diagonal? Pois é,
A força, nesse caso, ela precisa ser decomposta. Robertão, abre a câmera aí, Robertão. Muito bem, ó. Temos aqui a situação da força sendo aplicada paralela ao deslocamento. Veja que o bloco ele sofreu um deslocamento do seu movimento, ele tinha uma posição inicial e da posição inicial, ó, veja aí essa sombrinha, para a nova posição que ele está, houve esse deslocamento e aí a gente vai conceituar o trabalho. Então, o trabalho de uma força é definido como uma grandeza escalar. E isso é importante para que você entenda que o trabalho não necessita de direção e nem sentido, tá certo? O trabalho, então, fica caracterizado pela relação do produto da força pelo deslocamento. Robertão, abre aqui para mim, Robertão. Gente, eu quero deixar claro o seguinte, veja que eu coloquei o símbolo do trabalho como W, isso pela palavra em inglês, work. Tá bom? Você pode encontrar um outro símbolo também, então fica tranquilo, porque ele também está falando de trabalho de uma força. Então, trabalho, por ser uma grandeza física escalar, a sua unidade de medida vai ser o Joule. Isso é importante para que você entenda, identificar a medida por meio da sua unidade. Então, ó, Robertão, abre aí na tela, Robertão, para o pessoal ver. Então, temos o trabalho como força vezes o deslocamento. E aí, ó, cada letrinha tem um significado. Então, o que você vai fazer? Robertão, traz para mim, Robertão. Você vai simplesmente substituir cada expressão, tá certo? No seu respectivo lugar. O valor da força, que é aquele que tem um newton, a letra N maiúscula no lugar do F. A distância tem que ser em metro e o trabalho, o work, tem que ser em joule. Robertão, joga aí na tela, Robertão. Então, ó, temos aí uma situação de um atleta de beisebol que, ao lançar uma bola, ele tem um deslocamento, tá certo? E que essa força, enquanto está sendo aplicada, ela realiza o quê? Trabalho. Então, está aí no sistema internacional a unidade de força newtons, a distância em metros e o trabalho em joules. Então, lembre-se, pessoal, para utilizar essa expressão, a força tem que ser constante. Robertão, traz para mim, Robertão. É importante você entender que esse tipo de trabalho que nós estamos trabalhando aqui nesta aula, ele necessita da força constante. Ô Paulinho, mas me diz aí, se essa força ela mudar, então a gente vai precisar de ferramentas como a integral para calcular esse trabalho. Mas como nós estamos ainda no ensino médio, te preparando para o Enem, a gente vai ficar apenas com o conceito da força constante. Muito bem, então partindo do princípio que a força sendo constante e ela vai atuar durante todo o deslocamento, Robertão, joga na tela aí, Robertão, nós vamos falar aqui do tipo de trabalho que nós vamos realizar. Nós vamos ter o trabalho motor, que é aquele trabalho em que a força ela atua durante todo o deslocamento. Quando a força ela está no mesmo sentido do deslocamento, esse trabalho ele é chamado de trabalho motor e por isso ele vai ter um sinal positivo. Olha lá a situaçãozinha, ó, o bloquinho está aí, recebeu a força, sofreu um deslocamento e isso é considerado um trabalho motor. Robertão, traz para mim, Robertão. Galerinha, lembra que o seguinte, tá? O sinal, ele é uma representatividade importante para a física. O sinal da física nem sempre significa perda. O sinal, ele quer dizer uma orientação. Aqui, ó, presta atenção, no nosso caso, nós estamos lidando com o conceito de que vai existir um trabalho que vai a favor do movimento, que é o trabalho motor, e um trabalho contrário, que é natural, uma força que é contrária. Então a gente vai ter um sinal apenas para diferenciar uma da outra. Então você viu o trabalho com sinal positivo, aí você já se liga, já estou ligado. Isso daí é porque a força ela vai no sentido do deslocamento, tá certo? Então você empurrar um carrinho no supermercado, empurrar um móvel na sua casa, você está realizando um trabalho motor. Mas da mesma forma que existe o trabalho motor, vai existir o trabalho com a força no sentido contrário. E para esse trabalho, ele vai ser chamado de trabalho resistente. Robertão, joga na câmera aí, Robertão. Então, ó, o trabalho resistente, ele vai ter essa força no sentido contrário ao deslocamento e é óbvio, né, que o trabalho vai ter um sinal negativo. Então tá aí, ó, Jupizinho, Jupi tá aplicando uma força, querendo dar uma de Superman, mas o objeto se desloca e a força dele está contrária ao movimento do objeto. Então, por isso, a gente fala que isso é um trabalho resistente, tá bom? Muito bem, um carro, quando freia, ele está desenvolvendo um trabalho resistente. O que é importante que a gente entenda também, Robertão, traz para mim, que essa relação da força e o deslocamento, eles podem formar o ângulo. Lembra que eu falei no início da aula, né, que a força ela tem que estar paralela ao deslocamento. Mas aí você deve estar em casa se perguntando, ô Paulinho, peraí,
E se não tiver? Aí, meu querido, eu vou dizer a você algo muito importante. Fique atento ao ângulo entre a força e o deslocamento. Pois bem, para que a fórmula ela fique completa, nós vamos acrescentar ao trabalho a relação do cosseno deste ângulo. Dessa maneira, vamos agora considerar uma situação em que a força ela é perpendicular ao deslocamento. Ó, lembra, né? Perpendicular é aquilo que forma 90 graus. Então, ó, lembra que o ângulo de 90 graus, o cosseno é zero. Então, pelo cosseno ser zero, o trabalho ele se torna zero também. Robertão, joga na tela, Robertão. Então, ó, o trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento, ele vai ter um ângulo de 90 graus, fazendo com que seu cosseno fique zero, porque o cosseno de 90 é zero. E aí é óbvio que o número multiplicado por zero vai dar zero. Então, as forças que são perpendiculares, e aí você deve estar se perguntando, Paulinho, a gente tivemos aula na semana passada de força, e que forças são essas? Vamos lá, a força normal é uma força sempre perpendicular à superfície, nós temos então o trabalho dela como zero, nós temos o peso, quando a superfície é horizontal, o trabalho é zero. Robertão, traz para mim, Robertão. Galerinha, lembra que o peso é uma força que aponta para o centro da Terra e não para baixo. Então, se a superfície for horizontal, realmente o trabalho do peso é zero. E também existe uma resultante de uma força que também terá o trabalho zero, que é a força centrípeta. Então, se liga que com a força centrípeta, o trabalho também será zero. Robertão, joga na tela, Robertão. Então, ó, vamos aí colocar uma situação de um halterofilista que está exercendo uma força para subir um halteres. Observe, pessoal, que no momento que ele está aplicando essa força, o deslocamento ele vai existir. Mas se o objeto ficar parado com deslocamento zero, o trabalho também será zero. Então, nesse caso, quando o atleta está segurando o objeto sem ter deslocamento, o trabalho também se torna nulo. Mesmo com a aplicação da força, se não houver deslocamento, também não há trabalho. Então tá aí, ó, força centrípeta, que é aquela força dos objetos em trajetórias circulares. Robertão, traz para mim, Robertão. Então, ó, lembre-se, quando a força ela tem um ângulo de 90 graus, você tem um trabalho nulo, então você não precisa se preocupar. Robertão, joga na tela, Robertão. Então, ó, tá aí essa força com ângulo de 90 graus, tá lá Jupi carregando uma caixa d'água na cabeça, ó. E observe que a força que ele está aplicando e o seu deslocamento, eles são perpendiculares. Por conta disso, nós temos o trabalho igual a zero. Muito bem. Pois bem, vamos dar um exemplo agora. Robertão, joga na tela essa questão para a galera que está em casa se preparar para o Enem. Um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros. Sabendo que a força aplicada tem módulo de 20 newtons e foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, determine o valor do trabalho realizado pela força. Então, ó, como é que a gente vai resolver? Tá aí Jupizinho, ele empurrou a cômoda, ele aplicou a força foi constante de 20 newtons, o deslocamento de 5 metros e agora, galerinha, vamos aplicar a fórmula trabalho, força vezes deslocamento e agora a gente vai substituir a força. Robertão, traz para mim, Robertão, a força ela vale 20, o deslocamento 5 e agora ficou fácil, né? O trabalho ele fica com valor de 100 joules. Grave isso aí. Então, sempre que a força ela for constante e tiver paralela ao deslocamento, você vai ter um trabalho sendo obtido pelo produto da força e o deslocamento. Pois bem, galerinha, dando sequência ao nosso conteúdo, eu quero agora trabalhar com você um outro exemplo para que você fique craque no assunto de trabalho. O homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 100 newtons na mesma direção dessa rampa. Ó, você que está em casa, não vai fazer isso não, pelo amor de Deus, tá, mequetrefe? Como o carro continua descendo por 8 metros, determine o valor do trabalho realizado pela força. Então, ó, tá aí Jupizinho querendo segurar o carro com as mãos, o carro desceu, ele percorreu 8 metros. Então, ó, identificou? Robertão, traz para mim. Olha, pessoal, é importante que você identifique os elementos das questões para que você saiba interpretar um problema. Percebeu que a força que Jupi fez em empurrar o carro, ela foi contínua, ela foi mantida durante todo o deslocamento dele? Quando isso ocorre, nós temos trabalho. Então, a forma de você identificar se existe trabalho ou não é se a força ela for aplicada durante todo o deslocamento. Robertão, joga na tela, Robertão.
Robertão, joga na tela aí, Robertão, muito bem. Então, ó, dando sequência aqui, ó, como é que a gente vai resolver? A força 100, deslocamento 8 metros. Então, como eles têm a mesma direção, porém, veja que a força está no sentido contrário. Então, o que é que vai mudar dessa questão para a anterior? Que agora vamos acrescentar um sinal de menos para indicar que o trabalho ele é resistente. E aí, pessoal, volta para mim, Robertão. Entenderam como funciona? Então, lembre-se, se vai a favor, trabalha o motor, se vai contrário, resistente. Então, ó, agora a gente vai trabalhar a situação em que a força ela forma um ângulo. Quando isso ocorre, lembre-se, esse ângulo é entre a força e o deslocamento. Robertão, joga na tela, Robertão. Então, ó, temos aí um rapaz empurrando um bloco e ele está aplicando uma força que está inclinada com a superfície. Em situações como essa, que a força ela tem uma inclinação, você vai acrescentar o cosseno do ângulo. E aí, ó, você fica fácil de entender como se calcula o trabalho. Vamos lá? Robertão, traz para mim, Robertão. Muito bem, vamos aqui colocar um exemplo para que você entenda como isso funciona. Na tela está aí mais uma questão para você. Durante um trabalho em um armazém, o homem puxa um caixote com a força de 200 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal e tem direção no qual ocorre um deslocamento de 10 metros. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Então, está aí a pessoa empurrando o carrinho. Veja que ele aplicou o ângulo de 60 graus durante todo o deslocamento. Percebeu que ele manteve essa força aplicada? Então, ó, vamos trabalhar com o conceito da força 200, o deslocamento 10 metros e o ângulo de 60. Lembrando que o ângulo de 60 graus, o cosseno de 60, ele tem um valor de 1,5. Dessa maneira, o trabalho ele vai ficar sendo de 1000 joules. E aí, ficou fácil de entender? Robertão, traz para mim, Robertão. Então, o trabalho, pessoal, ele sempre vai agir dessa forma, tendo durante o deslocamento. Mas aí você deve estar em casa perguntando, mas ô Paulinho, e se a força for variável? E aí, joga na tela, Robertão, para a pessoa que está em casa entender o que acontece quando o trabalho tem uma força variável. Essa força variável, pessoal, ela vai ser calculada pelo gráfico. Então, uma alternativa do ensino médio para que a gente tenha forças variáveis é o uso de um gráfico. Então, ó, vê só, temos aí o plano cartesiano. Esse plano cartesiano ele é caracterizado por ter nos seus eixos forças e deslocamento. E note que você tem uma linha reta inclinada. Então, o que você vai fazer? Quando você olhar um gráfico, volta para mim, Robertão, em que existir a força e o deslocamento nos eixos do plano cartesiano, basta você calcular a área da figura. Lembra que essa área é a região que vai da linha do gráfico até o eixo. Robertão, joga na tela, Robertão, para o pessoal ver. Então, ó, note que aquela linha que estava na diagonal, ela forma um triângulo e aí basta você calcular a área dessa figura. Lembrando que se essa área estiver abaixo do eixo, ela se torna negativa. Então vamos ver um exemplo. Um gráfico da figura abaixo, ele tem uma força que é variável, que vai de 0 a 20 newtons, durante o deslocamento, que vai de 0 a 10 metros. Porém, ele diz o seguinte, calcule o trabalho em joules para uma força enquanto o deslocamento é de 2 para 6. Robertão, traz para mim, Robertão. Olha, você percebeu que mesmo o gráfico, ele indo do deslocamento de 0 a 10 metros, mas o enunciado não quer isso. O enunciado quer apenas de 2 até 6 metros. Então você vai lá no gráfico e você vai pegar apenas aquela porção. Imagina esse gráfico como se fosse uma pizza e que você cortasse essa pizza para que você tirasse a área. Robertão, joga na tela, Robertão. Então, ó, como é que nós vamos resolver? Nós temos aqui, ó, a área da figura que vai formar um trapézio. E esse trapézio, ele pode ser calculado ou pela própria área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura, e dividido por 2, ou você pode dividi-lo em duas figuras, um triângulo e um quadrado. Sinta-se à vontade para que você resolva da melhor maneira. Nessa resolução, eu estou indo pela área do trapézio. Estou pegando a base menor 4, que é a partezinha de baixo, a base maior 12 e a altura como 4 metros. Paulinho, de onde veio esse 4? Da distância de 2 para 6. E aí, ó, aplicando na fórmula do trapézio, nós vamos encontrar uma área de 32 joules, que é o trabalho. Robertão, traz para mim, Robertão. Esse trabalho, pessoal, ele é um trabalho resistente porque deu um sinal positivo.
Então, agora que você entendeu o conceito de trabalho, é importante que você entenda que todas aquelas forças que nós estudamos na semana passada, elas podem realizar trabalho também. E uma delas é o peso. Joga na tela, Robertão. Ó, o trabalho do peso, ele existe porque a força peso sempre atua durante todo o deslocamento. O que você tem que estar atento é que na subida, o peso é para baixo. Então, no caso da subida, o trabalho ele é resistente. Olha lá, ele subindo a bolinha, e quando o objeto ele vai descer, o objeto vai ter a força no sentido do deslocamento. Dessa maneira, o trabalho passa a ser positivo, um trabalho motor. Mas aí, ó, lembra-se que trabalho é a força vezes o deslocamento. Robertão, traz para mim, Robertão, como a força-peso ela é calculada pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade, a distância ela passa a ser chamada de altura, de H. Então, por isso, a gente tem a equação do trabalho do peso como mgh, carinhosamente chamado de meu grande hipopótamo. Olha lá, então, ó, lembrando que uma pessoa quando está subindo, ele tem um trabalho resistente, descendo um trabalho motor, e esse trabalho é calculado como mgh. Uma coisa que é importante, e isso é fundamental durante nossas aulas, é que o trabalho não depende da trajetória. O trabalho, ele apenas depende do deslocamento do objeto. Então não importa como você vai chegar a um ponto, o que importa é que você chegue até ele. Dessa maneira, o trabalho ele vai ser sempre igual. Olha na figura aí, Robertão. Veja que nessa figura nós temos dois rapazes. Um vai subir até o castelo numa linha plana e o outro em zigue-zague. Pois é, pessoal, como a altura é a mesma, ambos têm o mesmo trabalho. E para a gente ilustrar essa situação, ó, vejam essa trajetória. Uma bolinha ela pode cair na trajetória 1, 2 e 3, e mesmo a trajetória sendo diferente, seus trabalhos são iguais. Então vamos ter um exemplo aqui do trabalho do peso. Ó. Tem uma pessoa que levantou um bloco, ele diz que uma pessoa levanta uma massa de 5 kg a uma altura de 2 metros e em seguida baixa até uma altura final de 1,5. E ele pede o trabalho da força peso. Então, ó, vamos lá. No momento que ele subiu, a gente vai pegar o mgh e na hora que ele descer, a gente vai usar a mesma equação. O que acontece é que existe uma diferença dessa altura, que é de 1,5. Então, você tem a opção de calcular o trabalho da subida menos o da descida, ou você pode pegar apenas a diferença da altura. Lembre-se, não importa a trajetória, o que importa é o deslocamento do ponto de partida. Veja que esse trabalho também é negativo, porque o objeto permanece o quê? Subindo. Bom, aí você deve estar pensando em casa, né? Ah, Paulinho, mas a força elástica, ela também atua durante o deslocamento. Pois é, a força elástica também atua trabalho. A diferença é que, como a força elástica é uma força variável, a gente precisa do gráfico da força elástica para calcular o trabalho. Dessa maneira, o trabalho da força elástica, ele acaba ficando um pouquinho diferente do peso. Joga na tela, Robertão. Então, ó, temos aí a mola, a força elástica K vezes X, e o gráfico da força elástica, ó, ele faz com que o trabalho da força elástica seja calculado como o produto da constante elástica vezes x ao quadrado dividido por 2. E a gente vai fazer logo um exercício para que você entenda como funciona. Lembrando que o sentido do movimento também interfere no sinal, tá? Se a força é contrária ao deslocamento, ele tem um trabalho resistente. Ó, um objeto de 4 kg está sendo puxado, ó, apoiado no plano horizontal e liso e comprimiu uma mola de 20 centímetros. A mola tem constante elástica de 1.200 Nm por metro. Liberada e distende e empurra o corpo. Determina o trabalho da força elástica quando a mola se encontra comprimida. Então, ó, como é que a gente vai resolver? Nós temos aqui o bloco, ó, que tem um deslocamento de 20 centímetros. Lembrando que temos que passar ele para metro, né, porque é o sistema internacional. E ao aplicarmos na fórmula, observe que nós vamos ter um trabalho de menos 24 joules. E aí, ó, joga para mim, Robertão. Paulinho, por que ele ficou negativo, Paulinho? Porque ele foi contrário ao movimento. E aí, pessoal, vamos fazer agora uma revisão da aula de hoje? Na aula de hoje a gente viu que quando uma força ela atua durante todo o deslocamento, a essas situações do cotidiano nós vamos chamar de trabalho. E se esse trabalho, se essa força for a favor do deslocamento, trabalho motor, contrário ao deslocamento, trabalho resistente. A força ela precisa estar paralela ao deslocamento e ser constante. Caso não esteja, você precisa usar o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Outra coisa importante é que se a força for variável, vai existir um gráfico.
e é só calcular a área do gráfico para ter o trabalho. E aí, galerinha, meus pequenos gafanhotos, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e vai lá no meu Instagram, Paulo Vieira Hipnose, e eu tenho certeza que lá vai ter um material muito enriquecedor para a tua caminhada, vai estar falando de saúde emocional, lá vai estar falando sobre hipnose, e se você quiser saber um pouquinho mais de mim, vai lá no meu Instagram para a gente se conhecer um pouquinho mais. Um grande abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau!